sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Cumprimento meus colegas de plenário, a digna Procuradora Regional Eleitoral, os servidores da Casa. Indago se há algum apontamento contra a ata da sessão pretérita. Não havendo, proclamo aprovada. Eu participo a todos e a todas que os processos aqui relacionados estão adiados, continuam adiados, que são eles o 2.2, o 30.683/2016, é um recurso eleitoral, prestação de contas de candidato, cargo vereador de Poconé. José Correia Filho é o recorrente, a parte recorrida ao Ministério Público Eleitoral. Esse processo é da relatoria da colega doutora Vanessa Curti. Há um pedido de vista com o colega doutor Ricardo. O 2.3 também. Então, peço as minhas escusas, então desconsidere esse anúncio, porque foi passado pela direção. O 2.3 é recurso eleitoral, que é o processo 25.745, da relatoria do colega Dr. Ulisses Rabaneda dos Santos. Esse processo está com pedido de vista ao desembargador Pedro Sakamoto. Não tinha recebido o processo no gabinete. Então fica prorrogado. Então fica adiado também. Fica adiado? Não, fica adiado este processo para a semana, na sessão da próxima semana. Há também um processo administrativo pautado 2.11, é o 31.472/2016. É um agravo regimental, da relatoria da colega desembargadora Nilza Maria Poço de Carvalho, o doutor Ulisses Rabaneda, que pediu vista, também está adiado para a próxima sessão. Da mesma forma, o 2.4, processo 9333/2016. Vai julgar? Esse vai julgar, desculpa. Mas, por favor, vamos organizar isso primeiro aqui, antes de espetar. Em mesa para julgamento, o processo 2.1, 46.050/2016, recurso eleitoral, prestação de contas, candidato, cargo, vereador. Esse processo está com pedido de vista ao doutor Ulisses Rabaneda. Da relatoria do colega doutor Antônio Veloso Peleja, que deu parcial provimento para desaprovação das contas. Foi acompanhado pelo digno colega do desembargador Pedro Sakamoto. O doutor Marcos Faleiro abriu a divergência para o desprovimento do recurso e a desaprovação das contas, e nisso pediu vista ao colega doutor Ulisses. Os colegas votantes estão aguardando, que é o doutor Ricardo e a doutora Vanessa. Com a palavra, o digno colega Rabaneda. Senhor presidente, pedi vista dos autos para uma melhor análise e digo que as contas do recorrente foram reprovadas em razão de uma série de irregularidades, analisadas uma a uma pelo relator, sendo elas: a. Recebimento de recursos financeiros de origem não identificada, no que tange a doação do valor de R$ 3.000 por depósito em cheque. B. Omissão de gastos eleitorais com combustível. C. Aquisição de óleo diesel S10, não obstante a ausência de lançamento de veículo que consuma tal combustível. D. Omissão de gastos e não pagamento de multa eleitoral no valor de R$ 2.000 transitado em julgado. Em relação ao item A, que é o recebimento de recurso financeiro no valor de R$ 3.000 por depósito em cheque, na esteira do voto do relator, tenho que a irregularidade não é apta a reprovar a contabilidade. Isso porque a origem do recurso financeiro está identificada, até porque o depósito foi feito em cheque, inexistindo nos autos qualquer indício de ilicitude e ou incapacidade financeira do doador. Nesses casos, esse regional tem entendido que a falha se revela de natureza formal, já que o ingresso dos recursos em conta, a despeito de identificado doador, não se deu por transferência bancária. Estou citando um precedente desta corte. E continuo. Quanto ao item B, omissão de gastos eleitorais com combustível, conforme bem destacou o relator, a impropriedade foi sanada pelo recorrente. Contudo, ao fazê-lo, incidiu em novas irregularidades, desta vez de natureza meramente formal.
relacionados ao prazo de repasse das sobras e seu apontamento na prestação de contas final. Estas falhas não atrapalham a fiscalização da Justiça Eleitoral. Em relação ao item C, aquisição de óleo diesel S10, não obstante a ausência de lançamento de veículo que consuma tal combustível, o eminente relator, em seu voto, entendeu por suplantar a irregularidade, pois, aspas, o valor mencionado para aquisição do combustível é também o referente ao repasse ao partido perfazem a quantia de R$ 221,53, o que equivale ao percentual de 1,42% do valor total da prestação de contas, fecha aspas. Contudo, nesse ponto, eu tenho uma conclusão diversa do douto relator. Isso porque, se houve aquisição de óleo diesel S10, é porque algum veículo com este combustível foi abastecido no período de campanha. Sendo assim, na prestação de contas, haveria de ter sido declarado algum automóvel compatível, o que, no caso, não ocorreu. O veículo declarado na prestação de contas, como utilizado na campanha, foi uma moto Honda CG Fan do próprio candidato que, sabidamente, é abastecida com gasolina. Portanto, a omissão não foi de R$ 221,53, o que equivaleria ao percentual de 1,42% do valor total da prestação de contas, mas sim do valor estimável do veículo compatível com o combustível S10, o que pode ter sido doado para a campanha, alugado, enfim, informações não constantes dos autos. Esta irregularidade, a meu juízo, portanto, é grave. Por fim, quanto ao item D, omissão de gasto e não pagamento de multa eleitoral no valor de R$ 2.000 transitado em julgado, tenho que, na linha do que assentou o relator, a irregularidade também é grave e insuperável. Isso porque a multa é considerado gasto eleitoral segundo a resolução de regência e, além de obrigar o seu registro na prestação de contas, o que não ocorreu, demandaria seu pagamento pelo candidato, o que também não ocorreu. Destaco, quanto a este ponto, que mesmo quando a multa for diminuta frente aos valores totais da campanha, a irregularidade não resta superada por aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. E assim deve ser porque, nestes casos, a Justiça Eleitoral sancionou o candidato, a sentença tornou-se imutável com o trânsito em julgado, o débito resta líquido, certo e exigível, no entanto, recalcitrando, o prestador deixa de efetuar o pagamento, violando gravemente não só a resolução que disciplina a matéria, mas principalmente um comando judicial. Frente a este quadro, a despeito de entender que duas das irregularidades apontadas na sentença não subsistem para fim de reprovação de contas, verifico que outras duas permanecem rígidas para este fim, sendo aquelas constantes dos itens C e D acima. Com essas considerações, subsistindo dois fundamentos autônomos a sustentar a manutenção da reprovação das contas do recorrente, adiro à conclusão do voto divergente lançado pelo eminente juiz membro Dr. Marcos Faleiros da Silva e nego o provimento ao recurso. Como voto, senhor presidente? Está aderindo o voto do Dr. Marcos para desprover o recurso. É isso? Mantendo a desaprovação das contas. O Dr. Ricardo? A doutora Vanessa aguarda? A partir do voto relator e também das considerações feitas pelos votos divergentes que me antecederam, eu me sinto apta a julgar e acompanhar a divergência. Certo. Então, mantida aquela conclusão originária, acrescidas a pena que o doutor Ulisses Rabaneda, que está com o pedido de vista, acompanhou a divergência, o que foi também, o que se deu também em relação à quinta vogal. O quarto vogal pediu vista, julgamento suspenso. Eu só queria fazer uma pontuação, senhor presidente, se me permite. Só queria um esclarecimento do doutor Ulisses, o seguinte, a desaprovação, o senhor fez uma reanálise total dos argumentos que eu lancei e divergiu apenas em relação ao diesel S10, sob o argumento de que ele, na verdade, ele foi o veículo que ele deixou de prestar, né? Então, assim, e com base... Porque o doutor Marcos Faleiros tem um entendimento diverso, salvo o melhor juízo. Ele tem o entendimento seguinte, quando há...
Não, pois é, mas o entendimento dele é diverso. O entendimento dele é o seguinte: o entendimento dele é que quando há uma quantidade muito grande de aprovações com ressalva, né, quando o processo paradigma que ele pontuou eram vários itens, salvo engano, doutor Marcos falou, mais 10, 12, 20, eu não sei, não me recordo. Então, assim, eu penso que não se adequaria bem a essa situação, porque aqui, pelo que eu vi, o senhor concordou com 2 itens, concordou com 3 itens e discordou de um. Então o senhor está negando o provimento. Aí eu volto à ressalva, por quê? Porque uma coisa é o direito material, outra coisa é o direito processual. Uma coisa é o direito material eleitoral quanto à prestação de contas. Uma vez que haja a desaprovação de um item sequer, essas contas são desaprovadas. Na esfera processual eleitoral, para efeitos de recurso, uma vez que se nega provimento, o eventual recurso interposto dessa decisão do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, ele terá que assambarcar todo o objeto de recurso. Digo isso face à existência da coisa julgada parcial, exarada, por exemplo, no Código de Processo Civil, que é aplicável subsidiariamente ou supletivamente. Então, uma vez que não haja, né, a recorribilidade no tocante aos itens, em relação aos quais o tribunal concordou, em aprovar com ressalva, face a coisa julgada parcial. E ele terá que recorrer tão apenas daquele item que o tribunal desaprovou as contas. Por isso, assim, que eu sugeriria, senhor presidente, fazendo apenas uma ressalva quanto à parte final do dispositivo do recurso, seria o seguinte, doutora Vanessa, com essas considerações, pediria para retificar. Dou provimento em parte ao recurso, para acolher o pedido quanto aos itens 1 e 2, e rejeitar o pedido quanto ao item 3 e 4, e, por consequência, desaprovar as contas. Porque aí dá para cingir sobre o aspecto processual eleitoral para fins de recorribilidade. Então, só faça esse assentamento no sentido de que provimento em parte ao recurso para acolher o pedido quanto aos itens 1 e 2, e o item 3 é o item do veículo S10. Veículo S10 é o item 3, salvo melhor juízo. Então, e rejeitar o pedido quanto ao item 3 e 4 e, por consequência, desaprovar as contas. Porque se negar provimento em bloco, para fins de processo, de recorribilidade, ele teria... O recorrente seria prejudicado. Mas são só esses apontamentos que eu pediria que fossem constados. Me permite fazer até uma consideração. Aqui no voto que proferi, quanto ao primeiro ponto, eu até deixei claro aqui que eu aderi à conclusão do voto divergente, quando ele nega provimento ao recurso. Os fundamentos são esses que lancei no meu voto vista. Dr. Marcos Faleiros partiu de uma premissa de que o número de ressalvas era suficiente à desaprovação, por isso ele manteve a desaprovação e negou provimento. Eu utilizei esses fundamentos que lancei e aderi, então, à conclusão do seu voto. Por isso que eu disse, adiro à conclusão do voto divergente. Mas os fundamentos são o que eu lancei aqui. Quanto a esse segundo ponto, eu tenho uma visão diversa de Vossa Excelência. Isso porque... O segundo ponto que Vossa Excelência... Primeiro foi com relação aos fundamentos, se eu estava aderindo ao voto do Dr. Marcos Faleiros ou não, porque a fundamentação dele era diversa. Eu estou dizendo que eu não estou aderindo à fundamentação que ele usou, estou aderindo à conclusão que ele adotou, que é negar provimento ao recurso. Quanto ao segundo ponto que Vossa Excelência disse sobre a necessidade de se prover parcialmente o recurso, em razão de que algumas irregularidades apontadas na sentença estariam sendo superadas por esse tribunal, eu tenho uma visão um pouco diversa. Isso porque o resultado do julgamento entre prover ou improver o recurso é acolhendo ou desacolhendo o pedido feito no recurso interposto. O que pede o recorrente? O provimento do recurso para aprovar as suas contas. Nós não estamos aprovando as contas dele, nós não estamos provendo o recurso.
em que pese estarmos utilizando uma fundamentação diversa. Entendo que cada um de nós aqui pode desprover o recurso, cada um com uma fundamentação. Um entende que a irregularidade A é suplantável, o outro entende que não, que é a B. De modo que, se nós convergirmos com relação à conclusão, que é não aprovação das contas, nós não estamos provendo. É evidente que o recorrente, e isso é muito importante, principalmente nos recursos excepcionais, e o advogado observa muito isso, que ao interpor o recurso, ele vai fazê-lo com base no voto condutor, com relação à fundamentação, ainda que ele tenha sido negado. De modo que, com a devida vênia, eu estou negando o provimento ao recurso exatamente porque nós não estamos modificando o dispositivo da sentença. O dispositivo da sentença é desaprovar as contas. Os fundamentos que o juiz utilizou, a própria CPC é muito clara, ele não faz coisa julgada. Senhor presidente, eu só pedi para pegar a sentença porque é o seguinte, parece que ele desaprova com base nesse. Ele elenca. E assim, eu tenho entendimento que é um pedido decomponível, né? Ele é um pedido decomponível. Na verdade, seriam vários pedidinhos, né, pequenininhos, que formariam um pedido só. Então, para se tratar de pedido decomponível, né, que haveria, salvo melhor juízo, essa necessidade, né, de lastrear nessa procedimento. Mas eu concordo, assim, eu respeito seu posicionamento. Isso foi negado. É igual, e aqui faço um paralelo, até se me permite, é igual uma ação de despejo julgada procedente por inadimplência e obras indevidas. O despejado recorre ao tribunal, o tribunal fala, não, inadimplência não existiu, mas obras indevidas existiu. Não vou reformar o despejo, eu estou negando o provimento ao recurso. A despeito de eu afastar um dos fundamentos. Porque o bem da vida eu não estou alcançando. Pois é, mas qual seria o dispositivo se ele acolheu o outro pedido? Nego o provimento ao recurso. Não, mas e o outro pedido das obras? Eu não estou te dando o bem da vida dois, que você busca, o pedido. Eu não estou acolhendo o seu pedido. É porque o resultado final ele é uno. Prestação de contas, ou você, né? É exatamente o resultado final. A conclusão é essa. Também concordo. É apenas uma questão de redação. O doutor Peleja, ele deu no início do voto, o primeiro voto foi dado provimento parcial, não é isso, doutor Peleja? Perfeito, perfeitamente. E eu acompanhei, portanto, eu mantenho esse entendimento que foi o recurso é parcialmente provido nessas partes que foram citadas pelo nobre relator. Portanto, eu mantenho meu voto acompanhando o outro relator. E o doutor Ricardo está com vista, ok? O julgamento, então, suspenso. Na sequência, em mesa, encontra-se o processo 2.2, o 30.683. É um recurso eleitoral, prestação de contas de candidato, cargo vereador de Poconé. O recorrente é o José Correia Filho e o Ministério Público a parte recorrida. Esse processo da relatoria da doutora Vanessa, que deu parcial provimento ao recurso. Antecipadamente, o quinto vogal pediu vista, doutor Ricardo, e os demais estão aguardando. Por gentileza, diga no colega Ricardo. Obrigado, senhor presidente. Eu pedi vista do presente processo para melhor análise da questão no que se refere à possibilidade ou não de juntada de extratos bancários quando da interposição do presente recurso, como forma de sanar a irregularidade que deu causa à desaprovação das presentes contas pelo juízo ACO. Pois bem, os presentes autos tratam de recurso interposto contra a sentença que desaprovou as contas de campanha do candidato José Correia Filho, candidato não eleito ao cargo de vereador pelo município de Poconé, nas eleições de 2016. Após detida a análise dos autos, pude constatar que as presentes contas foram desaprovadas em razão de ausência de apresentação dos extratos bancários contemplando todo o período de campanha. Fecho aspas. Isso trecho da sentença, folha 60. Nesse contexto, vejo que o recorrente trouxe aos autos extrato bancário
em documento não oficial referente ao período de 1/10/2016 a 13/10/2016, isso as folhas 31. Devidamente notificado acerca da ausência dos extratos bancários referente a todo o período de campanha em sua forma definitiva, parecer técnico preliminar de folhas 38 a 40, o candidato apresentou justificativas às folhas 45 a 47, oportunidade na qual requereu dilação de prazo para entregar o extrato oficial e atualizado da movimentação bancária da conta de campanha, folhas 46. As folhas 52 juntou, através do protocolo 11.141.2 de 2016, em 16/11/2016, uma folha de extrato bancário em sua forma definitiva referente ao período de 9/9/2016 a 31/10/2016, com saldo inicial de R$ 180, que ainda assim não contemplava todo o período de campanha. Desaprovadas as contas, folhas 60 a 61, houve interposição do presente recurso, oportunidade na qual trouxe aos autos 2 extratos bancários relativos ao período de 18/8/2016 a 31/10/2016, isso as folhas 70 e 71. Observa-se que o extrato de folha 71 é idêntico ao de folha 52, entregue em período anterior à sentença. No entanto, o extrato de folha 70 até então não havia sido apresentado, nem ao menos em sua forma não oficial, trazendo agora, em fase recursal, elementos novos que demonstram movimentação financeira até então desconhecida, com indicação de depósito e compensação de cheque na referida conta de campanha. E eu aqui trago uma imagem do citado extrato mencionado. Logo, não há como dizer que os documentos ora juntados não trouxeram elementos novos, sendo necessário reconhecer a impossibilidade de seu exame, porquanto preclusa a oportunidade de produção de prova por ocasião do encerramento da instrução processual. E aqui eu cito, de acordo com o artigo 336 do novo Código de Processo Civil, a defesa é um momento processual oportuno que dispõe o réu para a especificação das provas que pretende produzir, de forma que, permanecendo inerte, revela-se configurada a preclusão, fato esse perfeitamente aplicável aos presentes autos, diante da jurisdicionalização das prestações de contas eleitorais. E eu cito aqui um precedente da relatoria do ministro Luiz Fux e prossigo. Dessa forma, não há como negar que a ausência do extrato bancário oficial de todo o período de campanha apresenta-se elevada gravidade, uma vez que comprometeu a regularidade da prestação de contas no que tange à comprovação dos recursos efetivamente arrecadados e despesas realizadas. Senhor presidente, só fazendo uma justificativa aqui, eu estou divergindo, pedindo todas as vênias à eminente relatora, e, assim, o principal fundamento é exatamente, eu tenho diversos precedentes da minha relatoria, portanto é um posicionamento que, não só meu, mas também da Corte, que o extrato bancário é um documento imprescindível. E aqui, o mais grave é que, além dele juntar o extrato bancário só em sede recursal, o extrato que ele juntou só em sede recursal apresenta a movimentação financeira. E essa movimentação financeira, eu não pude aferir ela em outros elementos declarados na primeira instância. Então, essa é a razão de que eu estou pedindo todas as vênias à eminente relatora, e em consonância com o parecer ministerial, eu estou negando o provimento ao presente recurso, mantendo na íntegra a decisão pela desaprovação das contas de campanha de José Correia Filho, relativas ao pleito 2016. É como voto, senhor presidente. Eu até admito, mas quando é para referendar uma informação já trazida na primeira instância. Exato. E no caso, eu não pude constatar isso. Além do que, extrato bancário é algo que o tribunal tem sido extremamente rigoroso, porque ali é a maior das possibilidades de se aferir uma movimentação financeira do candidato. Então, somado a esses dois elementos, eu estou entendendo pela desaprovação das contas. Exato. Só um esclarecimento. Surgiu uma dúvida aqui.
se essa prestação de contas foi apresentada na forma simplificada ou foi da forma simplificada. Logo, se foi aprovada Ela aqui no foi caso. desaprovada. Desaprovada. Logo, teria que converter, né? No caso, se foi apresentada na forma simplificada, conforme nós temos julgado aqui, não haveria possibilidade de fazer a desaprovação de imediato, né? Julgar desaprovado, teria que converter para o rito ordinário para que ela pudesse fazer essa apresentação dessa prestação de contas retificadora, exatamente. Desembargador, eu não sei se nesse caso seria necessário, porque a sentença já desaprovou. Pois é, mas não converteu. A sentença não poderia ter desaprovado. Exatamente, teria que converter para o rito ordinário. Aí que está o detalhe. O prazo foi claro para complementar um único documento. Mas, assim, nós já chegamos à conclusão aqui que no rito simplificado o juiz tem duas opções, ou ele aprova ou ele converte. Vindo o recurso ao tribunal, nós também é consenso aqui que ou nós aprovamos desde logo ou nós convertemos. A doutora Vanessa entendeu pela aprovação. Evidentemente que nós concluindo que o extrato juntado com o recurso, ele efetivamente não estava só complementando algo já produzido, mas trazendo algo novo, o que não poderia desde logo ensejar a aprovação, nós teríamos realmente que converter. Exatamente. Mas no caso, como a doutora Vanessa já aprovou, né, entendeu, por aprovação, que nós também... Também podemos fazer, temos entendido assim, né? Esse entendimento, que supriu aquela deficiência em grau recursal, nós aprovamos aqui também, né? O senhor me permite, justamente essa questão, eu meio que fiz uma técnica da sinalização particular, né? Técnica da sinalização que o tribunal, ele vai avisar que ele vai mudar o entendimento, ele já joga, né? Eu fiz uma particular. Porque, pelo entendimento nosso regional, em sofismado vai ter que ser anulada essa sentença mesmo. Mas agora, a grande questão é exato. Claro, mas agora, pelo que o doutor Ricardo pontuou, foi dada a chance a ele de complementar essa documentação faltante. Anulando a sentença, ele vai para a prestação de contas do rito ordinário, que ela é mais dura com ele ainda, né? Será que a grande questão ele teria condições de provar que ele já juntou? Então, assim, só estou fazendo as pontuações, né, porque eu respeito o presidente do tribunal. O presidente do tribunal no sentido de... não, inclusive eu já votei desse jeito. Mas, assim, só jogando assim, uma futura possibilidade de overruling, né, a superação desse entendimento. Mas, assim, eu por enquanto, eu estou de acordo com Vossa Excelência. Eu acho que seria o caso de entender, se o tribunal entender pela desaprovação, nós acolheríamos o precedente pela anulação. No caso contrário, não. Se for voto vencido. Na verdade, assim, na verdade nós acredito, né? Acredito que nós não podemos nem fazer o juízo de desaprovação nesse momento, até porque nós estamos concluindo que o processo não está para esse fim apto a receber uma prestação jurisdicional que desaprova. O que nós estaríamos fazendo seria o seguinte: com o que tem aqui, não é possível essas contas serem aprovadas. Então, e é a conclusão que Vossa Excelência chegou e eu estou de acordo. Realmente, se houve movimentação financeira nesse extrato que ele não apresentou e só apresenta com recursos, foi sonegado da área técnica, até mesmo uma análise, né? Então, me parece que realmente não é possível aprovar desde logo. Não sendo possível aprovar desde logo, tramitou pelo rito simplificado, seria o caso também, me parece, de converter. Estaria anulando a sentença.
Abra a vista para o órgão técnico. Encaminha para o órgão técnico, né? Encaminha para o órgão técnico. Eu estou desprovendo o recurso. Vou ler o voto. Doutor Antônio Peleja. Eu acompanho a do desembargador Pedro Sakamoto, o doutor Ulisses Rabaneda também. Dois. Para aí. Para anulação da sentença de ofício pelo tribunal. O desembargador Pedro está suscitando uma questão de ordem para anular o ato sentencial, devolver ao juízo de piso para que converta do procedimento simplificado para o procedimento ordinário. É o que já vinha sucedendo aqui reiteradamente, aqui no julgamento. Acompanhe o desembargador Pedro. O senhor adere, o doutor Ricardo também adere. Sim, a questão de ordem. O doutor Marcos. Desembargador, eu tenho uma indagação, o seguinte, esse extrato que foi apresentado às folhas 70/71, consta aqui que é idêntico aos de folha 52 entregue em período anterior à sentença. Só o 71. E tem movimentação relevante? Tem? Dá uma conferida aí. Isso. Mas a prestação de contas total é 2.000 e pouco, quer dizer, né? Nesse ponto, então... Um quarto do valor está... nesse ponto eu acompanho o entendimento de que foi omitido do órgão técnico a análise e aqui é viável a nulidade. Eu não sei quem levantou essa questão de ordem. Essa questão de ordem eu voto no sentido de... Esse entendimento firmado aqui no tribunal, Sim. de que a prestação de contas simplificada ela não é passível de desaprovação pelo juízo monocrático, né? Há necessidade de conversão para o rito ordinário e para que oportunize a parte, né, fazer uma prestação de conta mais completa, que o simplificado ela suprime alguns itens na prestação de contas. Sim. E no ordinário não, ele teria que prestar as contas atendendo todos aqueles requisitos que a resolução exige. Portanto, entendo que o juiz, aliás, esse é o entendimento do próprio do Tribunal Superior Eleitoral também, que o juiz, então, constatando a impossibilidade de aprovação, necessariamente teria que converter para o rito ordinário. Portanto, por isso que eu levantei essa questão de ordem, para saber se realmente ele apresentou no rito simplificado, nós teríamos que anular esse julgamento para que oportunize a parte convertendo o rito ordinário. Então, desembargador, eu acompanho o excelentíssimo desembargador Pedro Sakamoto no sentido de acolher a questão de ordem para anular a também sentença. acompanha? Sim. Doutora Vanessa, a senhora mantém o voto no originário? Sim. Então, proclama o resultado. O tribunal, por maioria, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos para a conversão do rito e novo julgamento, nos termos do voto do doutor desembargador. Sim, senhor, para o senhor elaborar voto. Ele é o segundo vogal. Na sequência, em mesa, o processo 2.4 é o 9333. Prestação de contas do Roberto Campos Correia Júnior, que é o recorrente, o recorrido é o Ministério Público Estadual, Eleitoral, perdão. E a doutora Ulisses Rabaneda, que é o relator, ele votou no sentido de dar parcial provimento ao recurso. O doutor Ricardo acompanhou, a doutora Vanessa acompanhou o relator, o doutor Antônio Veloso acompanhou o relator, o desembargador Pedro Sakamoto acompanhou o relator e o doutor Marco pediu vista. Com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Peço desde já escusas aos colegas da corte por não apresentar o voto escrito, porque a questão é por demais singela. Tinha apenas uma dúvida a respeito da questão. As irregularidades contidas nos autos referem-se à omissão de algumas receitas ou despesas na parcial. Todavia,
no extrato de prestação de contas final foram regularizados, de forma que a conclusão do relator está correta. Com relação especificamente à nota fiscal 3NFSE, no valor de R$ 1.500 referente a José Roberto Figueiredo, de serviços de criação gráfica, consta no relatório do órgão técnico que foi uma despesa realizada após a data da eleição. Eleição essa ocorrida dia 2, né, de outubro. Eu verifiquei que o cheque foi emitido dia 5 de outubro. A nota fiscal também referente a serviços de criação gráfica. Inicialmente, houve uma declaração do senhor José Roberto Figueiredo, justificando a criação gráfica, foi feito na época da eleição, sem assinatura, só que, novamente, o prestador regularizou, apresentou o documento assinado. Enfim, há indícios aqui realmente que esse gasto ele possa ter algum tipo de irregularidade diante da data do cheque em que foi pago e da data da emissão da nota, 5 de outubro. Só que, verificando atentamente os autos, senhor presidente, eu verifico que o total de despesas dessa prestação de contas é em torno de R$ 60 mil, exatamente R$ 58.691,29. E a despesa na qual tive dúvida refere-se a uma nota fiscal de R$ 1.500, que no tocante é apenas 4,17% do valor. É uma irregularidade de pequena monta. Então, chego à mesma conclusão do relator em dar parcial provimento ao recurso para aprovar com ressalvas a prestação de contas de Roberto Campos Corrêa Júnior relativas ao pleito eleitoral de 2016. Acompanhando dessa forma o relator. Obrigado, senhor presidente. Ao Tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do doutor relator, em dissonância com o parecer ministerial. Na sequência, para julgamento em bloco, anuncio aqui o relator é o doutor Ulisses Rabaneda, e estou me referindo ao processos 2.5, 1726, 2017, o 2.6, o 3802, 2017, tudo assunto é prestação de contas. Ora, é do partido político, né? Do partido político, aliás, são todos partidos políticos. O 2.74676, 2017, o 5890, 2017, que é o 2.8 da pauta, prestação de contas também do partido político. E, por fim, aqui no bloco, é o 2.9, o 6667, 2017. É um recurso eleitoral, prestação de contas de exercício financeiro do partido político. Com a palavra o digno relator. Em todos eles, já para registrar, o parecer escrito é pelo desprovimento do recurso. Com a palavra o digno relator. Senhor presidente, eminentes pares, o tema é idêntico ao que julgamos ontem. Estou utilizando como paradigma o processo 1726-2017. Aqui o Ministério Público recorre, e é o Ministério Público Eleitoral, aos municípios dos candidatos, Chapada dos Guimarães, Planalto da Serra, região. O Ministério Público recorre da sentença proferida pelo juízo da 34ª Zona Eleitoral, que aprovou a prestação de contas do Partido Verde, entre outros, referente ao exercício financeiro 2015. Alega o recorrente que o juízo monocrático não laborou com acerto, pois, aspas, a obrigatoriedade do balanço contábil indicar detalhadamente todas as receitas e despesas. Nesse sentido, continuou o recorrente, alegando: a apresentação de contas que simplesmente informa a ausência total de movimentação, sem que nela conste o crédito advindo das contribuições dos filiados, não pode ser considerado pela Justiça Eleitoral, data máxima vênia, como passível de ser aprovados, fecha aspas. Requereu o provimento do recurso, sem contrarrazões, o Ministério Público opinou em todos eles pelo desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Ouça-se a douta Procuradoria. Senhor presidente, ratifico o parecer escrito. Ok. O relator para o voto. Senhor presidente, conforme bem lançado no parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral,
Aspas, o fato de constar no regramento interno do partido político eventual obrigação de seus filiados em contribuir financeiramente com a grei partidária não permite presumir que tais receitas foram efetivamente auferidas. Fecho aspas. Nos autos não existem indícios de que o partido recorrido tenha recebido qualquer quantia a lhe obrigar a declarar movimentação de valores, sendo a alegação de receber o crédito de seus filiados mera dedução. Aqui são prestações de contas analisadas pela resolução de 2015 e tem também nesse bloco prestação de contas que devem ser analisadas sobre a ótica da resolução de 2004. Sendo um ou sendo outro, os partidos políticos que são os recorridos aqui não têm movimentação financeira, não têm patrimônio, não declara qualquer tipo de movimentação. E estou seguindo os precedentes dessa corte no sentido de que nessas hipóteses, especialmente em diminuto município, a simples declaração de contas sem movimentação não é hábil por si só a reprovação. Com essas considerações, senhor presidente, estou negando o provimento ao recurso em todos os casos julgados em bloco. Todos os colegas aderem o voto do digno relator? Só gostaria de deixar registrado, senhor presidente, desculpando aqui desde já. Aquela posição que o senhor... Posição de que atual regramento que seguiu a jurisprudência já consolidada com relação a contas zeradas, que está regulamentada na resolução 23464, é um incentivo à movimentação clandestina de recursos, que, como dito, não é crível que partidos políticos, durante o período de seu funcionamento, independente da questão da contribuição ou não tenha tido qualquer tipo de receita, ainda que tenha algum tipo de doação ou despesa, entendeu? Não é crível que, para ele funcionar, como eu disse, não utilizou uma água mineral, uma internet, uma folha de papel, entendeu? Então, esse tipo de posicionamento que está previsto, obviamente, na resolução 23464, é um incentivo à movimentação clandestina de recursos, famoso Caixa 2. Acompanho, evidentemente, o voto do excelentíssimo relator, mas deixo aqui o protesto no sentido da possibilidade de reanálise desse tipo de regulamentação. Era só, senhor presidente. Obrigado pela palavra. Apenas um acréscimo, considerando o que foi declinado nesse momento, que desses casos que foram julgados agora, se tratava de incompatibilidade contábil. Então, não constou na contabilidade aquela contribuição do filiado. Então, não estamos tratando tão profundamente quanto a relação a contas zeradas, mas sim do não registro dessa contabilidade, da necessidade de se comprovar que houve, de fato, essa contribuição. Porque a prática demonstra que, normalmente, em diretórios municipais não há essa contribuição e, quando há, o partido não chega a cobrar dos filiados. Então, só para elucidar, fazer um distinguish aqui com relação Mas a conta está zerada, né? A extrato de prestação de contas está 100% zerada. A declaração não de discordo não com relação à movimentação. contribuição. Sim. Não estou discordando com relação à contribuição, estou discordando. Aliás, não estou discordando, estou apenas registrando meu protesto com relação às contas zeradas, não em relação à contribuição. Era só essa questão. Porque normalmente quem faz a arrecadação desses dízimos é o regional, né? Sempre. Concordo, Nunca o municipal. Esse Eles ponto nunca nós repassam para o municipal, para o diretório municipal. Você pega um Nesse diretório ponto, municipal lá de concordamos. Planalto, por Nesse exemplo. ponto nós concordamos. Você já, pega um com relação à diretório contribuição. municipal, por exemplo, do qualquer partido, lá de Planalto da Serra. Não tem sede, não tem nada. É só. E aí nós sabemos, só funciona na época do período eleitoral. E é tudo gerido pelo diretório estadual. Tanto assim e essa realidade me parece que ela ficou detectada e de fato constatada, que a própria resolução TSE de 2015, sujeita até às críticas de Vossa Excelência, que nós sabemos, vem a dizer que os partidos, os diretórios municipais desses municípios, e a resolução do TSE deixa clara, não pode ser capital, mas em município de cidade interiorana, se não houver movimentação financeira, não precisa agora nem prestar contas. Basta uma declaração de que não houve a prestação. Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou provimento aos recursos nos termos do voto do doutor relator.
e em consonância com o parecer ministerial. Isso, portanto, é a conclusão de todos aqueles 5 processos anunciados. Na sequência, em mesa para julgamento, o processo 2.10, 48.042. É um recurso contra expedição de diploma, inelegibilidade, parentesco, cargo vereador, Serra Nova Dourada, 53ª Zona Eleitoral, eleição de 2016. O recorrente é o Ministério Público Eleitoral e a parte recorrida é o Marco Antônio Barreira de Oliveira. O parecer preliminarmente pelo cabimento da ação e no mérito pela procedência do pedido. Esse processo da relatoria do desembargador Pedro Sakamoto e tem como revisor o Dr. Marcos Faleiros da Silva. Com a palavra o digno relator. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso contra expedição de diploma, ajuizado pelo Ministério Público Eleitoral, contra Marco Antônio Barreira de Oliveira, vereador eleito do município de Serra Nova Dourada, pela suposta existência de hipótese de inelegibilidade impeditiva de diplomação do recorrido. O recorrente sustenta que, por ocasião do oferecimento do pedido de registro de candidatura, o recorrido deixou de informar que possuía vínculo de parentesco ou então primeira-dama do município, a senhora Deusilene de Oliveira Souza, sua irmã, que vivia em união estável com o então prefeito e candidata à reeleição, Edson Yokio Ogata, incidindo, portanto, na causa de inelegibilidade versada no artigo 1º, parágrafo 3º da Lei Complementar 64/90, combinado com o artigo 14, parágrafo 7º da Constituição Federal de 1988. Aduz que, aspas, a incompatibilidade entre o titular do Poder Executivo e a candidatura de familiar justifica-se pela necessidade de se salvaguardar a igualdade de forças na disputa eleitoral, evitando a perpetuação no poder de uma mesma família por longo período, retirando o caráter democrático das eleições. Fecha aspas. Folhas 3 e 4, verso. Ressalta o Trocin, a parte autora, que caberia ao prefeito municipal, para não impedir seu parente, desincompatibilizar-se de suas funções no prazo que a lei estabelece. Entretanto, o prefeito não se descompatibilizou e, ainda mais, candidatou-se à reeleição, ficando preenchido, portanto, todos os requisitos estabelecidos pela lei de inelegibilidade. Por derradeiro, o recorrente pugna pelo reconhecimento da incidência de causa de inelegibilidade de natureza constitucional ante a relação de parentesco, irmãos, entre o recorrido e a companhia do chefe do Poder Executivo Municipal, para que seja cassado o diploma conferido ao demandado. Juntou os documentos de folhas, o recorrido apresentou contra-razões, por meio das quais alega não possível qualquer vínculo de parentesco com o senhor Edson Yokio Ogata, aspas, uma vez que, conforme o certidão de casamento do candidato a prefeito, possui matrimônio com a senhora Regina Célia Brites Taveira e apresenta cópia da referida certidão. Afirma ainda que houve apenas um relacionamento amoroso entre o senhor Edson Yokio Ogata e a senhora Deusilene de Oliveira Souza. Porém, desde o início do ano de 2015, esses romperam essa relação, inexistindo, portanto, qualquer relação de parentesco que inviabilize a candidatura do recorrido. Ao concluir a sua pede de defesa, o recorrido possui a oitiva das testemunhas e, ao fim, o não provimento do recurso que pretende desconstituir o seu diploma. Manifestação do recorrente jungido das folhas para retirar os pedidos deduzidos exordial. A doutora Procuradoria Regional Eleitoral suscita a questão preliminar para afirmar o cabimento do recurso, uma vez que a causa de inelegibilidade de encomenda tem origem constitucional. Requer o prosseguimento do feito para que sejam ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e apresente cópia das publicações realizadas pela irmã do recorrido em sua página pessoal do Facebook, nas quais estariam demonstrados o vínculo familiar. Pelo despacho em contradiz as folhas, determinou a expedição de carta de ordem ao juiz da 53ª Zona Eleitoral para que fosse colhido depoimento pessoal do recorrido, bem como a oitiva das testemunhas nominadas pelas partes, tendo-se devidamente cumprido e juntado na referida carta. Não tendo havido requerimento de diligências adicionais pelas partes, a doutora Procuradoria Regional Eleitoral oferta as razões finais que foram jungidas às folhas, pugnando pela procedência do pedido desconstitutivo do diploma, impondo-se a asseverar que o recorrido teria deixado de apresentar seus memoriais conforme certidão de folha. Apresentei relatório e determinei a distribuição e remessa do feito ao doutor revisor,
o Ministério Público Eleitoral, que atua perante a instância singela, solicitou por meio do juiz eleitoral juntar de cópias dos termos de declarações prestadas naquele órgão por pessoas diversas, que comprovaria o vínculo de parentesco entre o prefeito e o candidato a vereador, ora recorrido. Os autos foram, então, retornaram a esse relator, ocasião em que verifiquei que o requerido não havia sido regularmente intimado para apresentar as razões finais. Desse modo, determinei a sua intimação para que, querendo apresentar seus memoriais, e no mesmo prazo, manifestasse acerca do ofício de número 256/2017, juntado a pedido do parquet de primeira instância, em que, pese haver sido regularmente intimado, o requerido deixou de transcorrer em autos o prazo que lhe foi concedido, conforme certidão de folha. Em sua derradeira manifestação, nos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral reitera em seu parecer para que seja julgado procedente o pedido versado na exodial. É o relatório, senhor presidente. Ouça-se a douta Procuradoria Regional Eleitoral. Senhor presidente, senhor relator, demais membros. O artigo 262 do Código Eleitoral estabelece que a inelegibilidade de envergadura constitucional constitui causa de pedir apta a apoiar a propositura de recurso contra a expedição de diploma. E nesse ponto apontamos, declinamos que é cabível o recede. O artigo 262 tem redação, então, de que o recurso contra a expedição de diploma caberá somente nos casos de inelegibilidade superveniente ou de natureza constitucional, que é o caso tratado, e de falta de condição de elegibilidade. Importa ressaltar ser irrelevante o fato de essa hipótese de causa de inelegibilidade ser preexistente ou superveniente ao registro de candidatura, já que nos termos do artigo 259 do Código Eleitoral, a matéria de índole constitucional não está sujeita à preclusão, decadência. No caso dos autos, imputa-se à parte recorrida a chamada causa de inelegibilidade, reflexa, prevista no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição. Não se deve olvidar que a inelegibilidade reflexa também atinge os parentes de casal que convive em regime de união estável, que é o caso aqui. Logo, é irrelevante o fato do senhor Edson Yoko Ogata constituir civilmente casado ou não com a senhora Regina Célia Brites Taveira e ter-se separado de fato há mais de 7 anos, no mínimo. Logo, plenamente cabível o manejo do recede em face do recorrido ante a sua condição de cunhado, ainda que decorrente de união estável do então prefeito de Serra Nova Dourada, à época do pleito de 2016. Aqui o presidente aponta que não haveria preliminar. Eu estou dizendo que o RCED é cabível, estamos tratando de uma condição de inelegibilidade constitucionalmente prevista. Ela preenche as condições genéricas da ação. Só isso. Quanto ao mérito, o caso de procedência do pedido articulado na petição inicial. Para resumir, aqui são dois óbices ao recorrido, ao recorrente, né, para que ele tenha provimento no seu pleito. O primeiro é que restou comprovado que havia sim um vínculo afetivo mais recente, inclusive apenas 2 dias depois, salvo engano, da eleição, já houve postagem em rede social demonstrando carinho entre ele e a senhora Célia Brites Taveira. Além disso, mesmo se assim não fosse, há entendimento pela súmula 18 do Supremo Tribunal Federal de que a dissolução da sociedade no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista justamente no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição. Sendo assim, por esses 2 óbices, apenas reforço, ratifico o restante do parecer e peço a procedência do pedido desconstitutivo do diploma. O relator para o voto. Preliminar de cabimento do recede. A douta Procuradoria Regional Eleitoral aduz questão preliminar para afirmar o cabimento do recurso, tendo em vista a natureza constitucional da causa de inelegibilidade em discussão. Como se disse, as hipóteses de cabimento do recurso contra a expedição de diploma estão previstas no artigo 262 do Código Eleitoral, que eu transcrevo, vou poupá-los da leitura. No caso em exame, alega o recorrente que o então candidato a vereador
Marco Antônio Barreto de Oliveira, ora recorrido, seria irmão de Deusilene de Oliveira Souza, que vivia em união estável com o prefeito, à época, Edson Yokio Ogata, e candidato à reeleição. Desse modo, o Ministério Público Eleitoral pleiteia o reconhecimento da hipótese de inelegibilidade de natureza constitucional, previsto no artigo 14, parágrafo 7 da Constituição Federal de 88, nesses termos que eu transcrevo também e vou poupá-los da leitura. Em casos como tais, é irrelevante o fato de que a inelegibilidade não tenha sido questionada por meio de impugnação ao pedido de registro de candidatura, como realmente não foi, uma vez que a causa de pedido suscitada com fundamento na Constituição da República não está sujeita à preclusão, conforme regra contida no artigo 259 do Código Eleitoral. Nesse sentido, trago um julgado do Tribunal Superior Eleitoral, de relator do ministro Caputo Bassi, de 14 de abril de 2006, e que faço a leitura apenas da parte negritada. A inexigibilidade fundada no artigo 14, parágrafo 7º da Constituição Federal, pode ser arguída em recurso contra a expedição de diploma por se tratar de inexigibilidade de natureza constitucional, razão pela qual não há que se falar em preclusão, ao argumento de que a questão não foi suscitada na fase de registro de candidatura. De relator do ministro Fernando Neves, aliás, esse caso é de relator do ministro Luciana Cristina Guimarães Lócio, julgado, publicado em 9 de 9 de 2014. Trago aqui também um outro julgado nesse mesmo sentido, desta feita do ministro Gilson Dipp, né, publicado em 28 de 2 de 2014, prossigo. Registro desde logo que a situação jurídica efetiva, vale dizer, a relação de parentesco entre o recorrido e prefeito, será analisado no voto mérito, servindo essa preliminar tão somente para declarar que a causa de inelegibilidade com nascedura constitucional determina o conhecimento do presente recurso contra a expedição de diploma ajuizado no prazo legal, não havendo falando em qualquer espécie de preclusão ou mesmo decadência. Diante disso, acolho a preliminar solicitada pela doutora Procuradoria-Geral Eleitoral para reconhecer a natureza constitucional da inelegibilidade em exame e, portanto, o cabimento do presente recurso contra a expedição de diploma. É como voto, senhor presidente. Acolhendo a preliminar suscitada. Na verdade, ela rotulou de preliminar, o rótulo foi, mas ela argumentou apenas o cabimento do presente recurso, só isso. Só de condição da ação. Ela está presente, explicou isso. Então, não há necessidade de colher voto dessa matéria. O termo usado no parecer foi preliminarmente. Isso, só foi usado preliminarmente, mas não é uma preliminar nata no sentido de criar um obstáculo ao mérito, não é. Aí o senhor pode prosseguir, por favor, quanto ao mérito. O tribunal, me parece que está bastante claro que entendeu pelo cabimento. Cabimento, todos estão de acordo com que estão presentes as condições genéricas do presente remédio jurídico. Correto? Conforme relatado, curso de recurso contra a expedição de diploma de Marco Antônio Barreto de Oliveira, vereador eleito do município de Serra Nova, Dourada, ajuizado pelo Ministério Público Eleitoral, conforme no artigo 262 do Código Eleitoral, artigo 1º, parágrafo 3º da Lei Complementar 6490, combinado ao artigo 14, parágrafo 7 da Constituição Federal de 88. No caso em exame, alega o recorrente que Marco Antônio Barreto de Oliveira, então candidato a cargo de vereador nas eleições de 2016, possuía vínculo de parentesco com o prefeito do município e candidato à reeleição, Edson Yokio Ogata, ao qual vivia em união estável com a senhora Deusilene de Oliveira Souza, irmã do recorrido. Dessa feita, o recorrido pleiteia o reconhecimento da causa de inelegibilidade de natureza constitucional, previsto no artigo 14, parágrafo 7 da Constituição de 88, cujo teor a Lei Complementar 64 assim replicou. São inelegíveis no território da jurisdição do titular, o cônjuge e seus parentes consanguíneos ou afins até segundo grau, ou por adoção do presidente da República, do governador do Estado, no território do Distrito Federal, o prefeito
de prefeito ou de quem os haja substituído dentro de 6 meses anteriores do pleito, salvo seja titular do mandato eletivo e candidato à reeleição. Em sua peça defensiva, o recorrido alegou que não ser cunhado nem possuir qualquer outra relação de parentesco com o prefeito Edson Yukio Ogata, conhecido como, entre aspas, japonês, pois, segundo comprovaria por certidão de casamento, o chefe do Poder Executivo Municipal seria civilmente casado com a senhora Regina Célia Brites Taveira. Na mesma oportunidade processual, argumentou ainda que teria havido apenas um relacionamento amoroso entre o prefeito e a senhora Deusilene de Oliveira Souza, irmã do recorrido, interrompido no início de 2015, o que não teria o condão de inviabilizar a sua candidatura ao cargo de vereador. Em que pese o esforço argumentativo da defesa, verifico sem maiores dificuldades a patente ocorrência da inelegibilidade reflexa determinado pelo vínculo do parentesco por afinidade entre o recorrido Marco Antônio e o prefeito Edson, porque a instrução processual demonstrou existir uma relação de união estável entre a senhora Deusilene e o senhor Edson, amplamente comprovado mediante publicações jornalísticas datadas de 2013 a 2015, nas quais constam que aquela integraria a Associação das Primeiras Damas do município do município, representando o município de Serra Nova Dourada, bem ainda de cópia de publicações extraídas na rede social Facebook de ambos, colecionadas pelo Parquet, datadas de 31 de 8 de 2015 a 4 de 10 de 2016, na qual constam fotos do casal e dos filhos, com diversas menções das palavras, entre aspas, família. Quanto aos filhos do casal, as oitivas da testemunha da acusação e da defesa confirmaram que se trata de 2 filhos e que o primogênito teria aproximadamente 12 anos de idade e o mais novo cerca de 8 anos, deixando claro que o relacionamento entre a senhora Deusilene e o prefeito Edson não seria algo eventual, mas estável e de longa data. O fato de o senhor Edson tenha se casado perante o segundo ofício civil de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em 6 de 11 de 87, com outra pessoa, a senhora Regina Célia Brites Taveira, conforme certidão de casamento, não afasta essa conclusão, uma vez que consta dos autos que a contraente nem sequer reside em Serra Nova Dourada, mas sim no estado de Mato Grosso do Sul. Aliás, frisa que a própria defesa confirma a existência do relacionamento amoroso entre a senhora Deusilene e o prefeito, ao sustentar que consta, aspas, em 2013, a irmã do recorrido, como primeira-dama da Associação das Primeiras Damas do município de Mato Grosso, porque nessa época o senhor Edson Yukio Ogata mantinha relacionamento amoroso com a senhora Deusilene Oliveira Souza, fecha aspas, folha 58. A tentativa da defesa de demonstrar que tenha havido um rompimento do casal entre os anos 2015 e 2016, sustentado em série de contrarrazões e reiterada pessoalmente pelo recorrido em seu depoimento pessoal, é no mínimo curiosa, porque o casal teria se reconciliado exatamente 2 dias após o pleito, fazendo com que a separação tenha ocorrido especificamente durante o período eleitoral, em especial nos 6 meses anteriores ao pleito, para a qual ele exige o afastamento do chefe do Poder Executivo, apto a afastar a hipótese de inelegibilidade. Nada obstante, o caso de mesa não se trata de afastamento do prefeito, mas da existência de vínculo conjugal, aqui união estável, que reflete diretamente na candidatura do parente, por afinidade, no caso cunhado, configurando verdadeira causa de inelegibilidade de reflexo impeditiva à diplomação do recorrido, o qual, registre-se, não está concorrendo à reeleição, não lhe sendo aplicável ressalva constitucional nesse sentido. Assim, a eventual separação do casal Deusilene e Edson, pontualmente descrito pela defesa do recorrido, em nenhuma hipótese retira a pecha de inelegibilidade, conforme estabelece a súmula vinculante número 18 de 2009, editada pelo Supremo Tribunal Federal, em sessão de 29 de 10 de 2009, em verbis. Aspas, a dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição Federal. Fecha aspas, prossigo. O Supremo Tribunal Federal, ainda após a edição dessa súmula vinculante, foi instado a se manifestar acerca do tema, tendo reiteradamente decidido na matéria no mesmo sentido. Trago a título de exemplo
trecho ilustrativo do voto preferido pelo ministro Ricardo Lewandowski nesses termos. Aspas, como se observa, a inelegibilidade preconizada no enunciado da referida súmula é objetiva, isto é, se a dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal ocorrer apenas no transcorrer do segundo mandato do então prefeito, o cônjuge, tal como o ex-mandatário, com quem mantinha o vínculo matrimonial, mantém-se inelegível para disputar o cargo de chefe do Executivo Municipal para o pleito subsequente. Pouco importa, portanto, se houve ou não a anterior separação de fato deflagrado no primeiro mandato exercido por seu ex-marido. Além disso, a discussão quanto à existência de fraude é irrelevante, pois, como dito, a hipótese escrita na súmula exige o preenchimento de circunstância objetiva, requerendo para sua configuração tão somente a ocorrência de dissolução do vínculo conjugal no curso do mandato, como se de fato ocorreu no caso em exame. Esse julgado, então, como foi dito, é da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, da segunda turma, julgado 19 de 3 de 2013, publicado no Diário da Justiça em 8 de 4 de 2013. Prossigo. O Tribunal Superior Eleitoral e as demais cortes regionais da Justiça especializada, em diversas oportunidades, puderam enfrentar a temática ora apresentada, que trago também a colação aos julgados que vou poupá-los da leitura, consta aqui no voto, nesse mesmo sentido. E prossigo. Dessa feita, verifique-se a existência de relação de parentesco por afinidade entre o candidato e o vereador Marco Antônio Barreira de Oliveira, ora recorrido, e o então prefeito e a candidata à eleição Edson Yukio Ogata, contemporâneo ao exercício de seu mandato, subsumindo-se, pois, a hipótese de inelegibilidade que trata para o artigo 14, parágrafo 1º da Constituição Federal, igualmente previsto no artigo 1º, parágrafo 3º da Lei Complementar 64/90. Por todo exposto, em sintonia com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido adversário no presente recurso contra a expedição de diploma para cassar o diploma conferido a Marco Antônio Barreira de Oliveira, vereador eleito no município de Serra Nova durante as eleições de 2016, conforme com o artigo 262 do Código Eleitoral, combinado com o artigo 14, parágrafo 7 da Constituição Federal. Registre que nos termos do artigo 216 da Lei 4.735, que é o Código Eleitoral, a execução dessa decisão depende de sua confirmação pelo Tribunal Superior Eleitoral, caso haja interposição de recurso, ou ainda no transcurso dos lapsos de recursão nessa instância de origem. É como voto, senhor presidente. Excelente. Como vota o doutor Marcos, que é o revisor? Senhor presidente, obrigado. Na qualidade de revisor, analisamos os autos do processo e irretocável o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral e lapidar o voto do relator, que coaduna exatamente a questão jurídica, a questão fática que reflete dos autos, de forma que chegamos à mesma conclusão da Procuradoria Regional Eleitoral e do voto do excelentíssimo relator, o qual acompanhamos. Doutor Ulisses Rabaneda. Doutor Ricardo. Senhor presidente, eu quero dizer que acompanho integralmente a conclusão do eminente desembargador Pedro. Eu só estou aqui com uma pequena dúvida, mas me parece que está superando aqui mesmo, que quanto ao efeito da condenação, né?